Então ele está falando, qualquer que permanece em Cristo, que tem a palavra viva no coração, se alimentando, ele fala assim, ó, não vive pecando, tá? Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Então ele está dizendo assim, mais ou menos assim, Júlia, errar é humano, persistir... Aí já no ditado popular fala persistir é burrice, né? Já aí no mundo aí fora tem essa frase bem conhecida. Então ele está falando assim, ó, a pessoa errou, ela reconheceu o erro, pediu perdão, ela volta correndo e não pratica mais aquele erro, certo? Mas a Bíblia fala, aquele que não está nem aí, que pecou uma vez, aí peca outra, continua pecando, fala, não, a graça me perdoa, né? A graça de Cristo me perdoa. Fala assim, ó, essa pessoa nunca ouviu, nem o conheceu. Ela está enganando ela mesma, como nós falamos aqui. Aí ele está dizendo assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é o quê? É justo. É justo. É automaticamente. Se a pessoa pratica justiça, ela é uma pessoa justa, porque o ser justo é ser um praticante da justiça. Assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Ai, pastora, que é isso? Não sou eu que estou falando, não. Está escrito aqui. É a palavra de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tá vendo? Ele não para de pecar. Eu não estou dizendo da pessoa errar. Porque nós somos seres humanos e nós somos sujeitos a erro, né? Sujeitos a falha. Mas a cada dia a gente vai corrigindo a nossa falha, porque a gente vai se purificando a cada dia, porque nós temos uma esperança proposta, que é uma salvação que nos aguarda para aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Agora, a pessoa que não está nem aí, ela vive no pecado. Ela não está nem aí. Ela peca um dia, peca outro, peca outro. Então, ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo nos guia em toda verdade, toda justiça e em todo juízo, certo? Ele nos guia na verdade de Cristo, na palavra da verdade, né? Então, não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que se nós não temos o Espírito de Deus, nós não somos de Deus. Tá vendo aqui? Aí ele fala assim, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, para que Jesus se manifestou? Foi para nos dar o poder para nós voltarmos ao domínio, para não irmos atrás das concupiscências da carne, do pecado. Para nos dar esse domínio que foi roubado de nós por conta da desobediência. Então, ele se manifestou e nos deu de volta a capacidade de dominarmos a nossa carne. Aí ele fala aqui, ó, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode errar. Como falamos, o ser humano é sujeito a erros, falhas, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa, né, Júlia? Sem querer a gente fala uma palavra talvez mais áspera, que a gente acabou sem perceber ofendendo o irmão. Poxa, a gente errou com o irmão ali, mas vive pecando de pecado, de você ter consciência que aquilo é errado e você vai lá e pratica. Não, quem é de Deus não vive pecando. Errar é humano, né? A gente pode errar em algumas situações, mas não viver pecando. Tá? A diferença está aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não tem como a palavra de Deus permanecer em mim e eu viver pecando, né? Porque eu vou reconhecer o meu erro, eu vou mudar de atitude. Como é que eu vou permanecer no pecado se eu conheço a verdade? É incoerência. Então ele está falando assim, ó, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus, porque o Espírito Santo fala. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então essa pessoa não pode viver pecando, porque o Espírito Santo vai avisando ela. Aí fala, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então assim, no dia a dia, nas ações ele está falando. Vai ser manifesto quem é filho de Deus e quem não é. É através das nossas ações. Não é daquilo que a gente fala. Né? Porque muitas pessoas falam, mas o coração está longe, né? Muitas pessoas falam, mas não praticam. Então não é no falar, mas é no praticar que vai ser manifesto quem é filho de Deus e quem não. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Irmãos, cuidado com isso. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de fulano. Eu não gosto de ciclano. Não gostar é muito forte. Eu não tenho afinidades, é uma coisa. Você pode não ter afinidade com uma pessoa. Agora, não gostar, né? Não, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia manda a gente amar até os nossos inimigos, quanto mais aos nossos irmãos, quanto mais o nosso próximo. Pastora, mas eu não tenho afinidade com a pessoa. Tudo bem, você não é obrigado a ter afinidade com ninguém, mas você, sim, pela palavra, é orientado a amar essa pessoa, amar em Cristo Jesus, né? Aí então ele fala aqui assim, ó, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, a mensagem de Deus é ame uns aos outros.
A Romanos 8, se não me engano, versículo 7, a Bíblia fala que a palavra que nós recebemos hoje é a mesma que vai julgar a gente amanhã. Aqui ele está dizendo que a mensagem que nós recebemos desde o princípio, que princípio é esse? Desde o princípio de que a gente creu em Jesus como Salvador. Então a gente tem ouvido que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amarmos de fato e verdade, nós vamos ser amanhã julgados pela mensagem que a gente recebeu, por aquilo que a gente sabe que é verdade, a gente não pratica. Então o julgamento virá. Aí ele fala assim, ó, porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, lembra os dois irmãos, Caim e Abel, que era do maligno e matou a seu irmão. Então, o Caim já era do maligno. Porque ele era do maligno? Porque ele deixou ser dominado por pensamentos do maligno. Então, por aquilo que você deixa ser dominado, é de quem você é filho. Olha que algo sério. Ele deixou ser dominado pelo pecado, pelas obras do maligno. E ele, então, matou o seu irmão. A inveja do seu irmão que ofereceu ali um melhor sacrifício a Deus, Deus a recebeu, né? Ele ofereceu qualquer coisa ao Senhor e ele ficou enciumado do irmão dele. Deus chega a falar com Caim. Deus fala para Caim assim, Caim, por que decaíste o teu semblante? Ele falou assim, os pensamentos do teu coração será sobre ti. Deus ainda alerta, Júlia, Caim. Olha como Deus tem prazer de nos alertar. Deus ainda alertou, falou com Caim. Como Deus fala com a gente hoje pela palavra antes da pessoa ceder ao pecado. O Espírito Santo fala, ele nos guia. Mas o Caim fez o quê? Não quis ouvir a voz de Deus. O semblante dele decaiu, mostrou que ele estava com semblante de guerra, de ódio, de raiva no olhar. E o que ele fez? Ele cometeu o homicídio contra o seu irmão, né? E tem pessoas que não cometem homicídio físico, mas o espiritual. Fica falando mal da outra pessoa, denigra a imagem dela para outras pessoas, né? Então ele fala assim, ó, não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. Tá vendo aqui, ó? E as de seu irmão, justas. Então, por inveja. Porque a obra dele era uma obra má, maligna, e a obra do irmão era uma obra justa. Mas ele tinha poder de fazer uma obra justa também? Tinha. Mas ele não dominou, né? Ele não dominou as emoções, não dominou o sentimento de inveja. Pelo contrário, se levou por aquele impulso, por aquela inveja. Não, a Bíblia fala que inveja é obra da carne, você não pode invejar ninguém. Ah, mas pastora, bateu o sentimento de inveja. Repreenda, fala, leva o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Não, é porque Deus não tem para mim. Se ele tiver para mim, no tempo de Deus vai vir para mim. Rejeita. Você tem que rejeitar aquilo que é mal. Aí ele fala aqui assim, ó, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando a gente aceita Jesus, porque a vida está escondida em Cristo, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, quando eu passo para a vida em Cristo, eu tenho os olhos espirituais abertos, eu sei que a Bíblia manda amar ao próximo como a mim mesmo, então, realmente, de fato, eu estou permanecendo em Cristo. Aí fala, quem não ama seu irmão permanece na morte, está na cegueira espiritual, está no pecado ainda, está na morte, ó. O salário do pecado é a morte, está na morte ainda, né? Está na prática da morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Viu que a gente falou do homicídio? Não é só o de matar fisicamente, mas aquele que aborrece. Ou seja, aquele que tem obras más, que denigra a vida de alguém, que fala mal de alguém, que arma um cerco, uma cilada, né, para o próprio irmão. Ele está dizendo aqui assim, ó, então, ó, que aborrece o irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tá vendo aqui, Júlia? Tá vendo? Tá falando sobre o homicida. A Bíblia fala, os homicidas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus. Seja homicida físico ou aquele espiritual, que leva à morte a um irmão espiritualmente. Você deve conhecer, Júlia, eu já ouvi falar de pessoas que estavam dentro da igreja, mas que por outras pessoas falarem mal dessa pessoa, essa pessoa abandonou a Cristo, abandonou a fé. Com certeza, pastora. Tem pessoas que são usadas pelo maligno e destroem os sonhos, destrói o propósito da outra pessoa, infelizmente afasta ela dos caminhos do Senhor. E cada ato que a gente tem vai ter uma consequência, que você venha se arrepender. Porque se pudesse haver aqui um resumo de tudo que está sendo pregado, é que o filho se parece com o pai. E com quem que você tem parecido? As suas ações revelam o quê? Não propriamente o que é falado, mas o que as suas ações provocam na vida do outro. É bênção, porque a palavra de Deus vai dizer que a boca do justo, por exemplo, é um manancial de vida. E será que a gente tem realmente gerado vida? Ou, como diz aqui, gerado homicídios espirituais? Será que a gente tem gerado homicídios na vida de outras pessoas, matando sonhos e propósitos?
quem é o seu pai. As suas características, o seu caráter vai revelar, porque o filho é parecido com o pai. Naturalmente a gente observa isso, né, pastora? A Brenda, por exemplo, a filha da senhora, é a cara da senhora, não tem como falar que não é filha, né? E não é só na aparência, mas no jeito. E o filho, ele acaba revelando o caráter, as características do pai, e que possamos, assim como filhos de Deus, revelar as características justas e puras e santas que o nosso pai tem. E a gente vê que Deus é o dono da vida, né, Júlia? Sim. Então, ele é o dono da vida, né? E quem tira, quem mata, quem destrói, a gente sabe quem é, né? Quem é quem mata, quem rouba, quem mata e quem destrói. Então, ele fala assim, ó, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Tá vendo aqui? Isso define o amor de Deus. É amar. O amor, a palavra de Deus, ela se resume em amor. Vamos andar em amor. Quem nasceu de novo, anda em amor. Glórias a Deus. Agora vamos para a oração final. Pegue seu copo com água, oremos juntos em nome do Senhor. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença. É maravilhoso estar diante do Senhor, ó Pai. E eu quero orar por cada vida que está aqui conosco nessa mesma fé. Essa pessoa que foi desenganada pelos médicos e ela precisa de um milagre. E ela recorre ao Senhor. E é o Senhor mesmo, meu Pai, que opera maravilhas. O Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. É a Ti, meu Pai, que essa pessoa recorre agora. Pai, eu te peço, venha com provisão para a vida dela. Venha com cura, meu Pai. Cura para qualquer enfermidade. A cura, meu Deus, para a AIDS, o Senhor tem. A cura para um câncer terminal, o Senhor tem. A cura para um Alzheimer, uma demência, um mal de Parkinson ou qualquer outra enfermidade rara, o Senhor também tem. Então eu peço, Pai, venha com o Teu poder sobre essa vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu digo agora todo mal, toda obra contrária, toda perturbação na mente, crises de ansiedade, depressão, angústia, tristeza. Eu digo agora este mal que está nessa casa, espírito de brigas, de contenda, de desunião, de separação, que tem dominado a casa, a família desta pessoa. Nós amarramos agora, dizemos saia dessa família, saia dessa casa, solte agora esse ente querido, solta agora este familiar, vai embora, sai agora toda a miséria, toda a escassez que estava na empresa dessa pessoa, nas vendas dela, na casa dela, mas nós reprovamos, ordenamos que saia agora, que vá embora em nome de Jesus. E toda dor, artrite, artrose, osteoporose, tendinite, bursite, glaucoma, miopia, catarata, todo mal na visão, na retina, meu Pai, no globo ocular, ó Deus, o mal hormonal no corpo desta pessoa, ela está com disfunção hormonal, mas poder de Deus, eu te peço, entra agora, meu Pai, neste corpo, fazendo com que ele volte a funcionar na sua capacidade a 100%, meu Deus, fazendo com que cada glândula, cada célula, meu Pai, do corpo dessa pessoa, cada órgão do corpo dessa pessoa, seja agora vivificado pelo Teu poder, trazido de volta à vida, a sua funcionalidade normal, e que essa pessoa receba a cura para o corpo dela. Eu digo, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, saia agora desta vida, em nome de Jesus, e não volte mais.